A lei de Deus e o pecado. Muitas das vezes nós ouvimos pessoas dizendo que a lei de Deus ela foi abolida na nova aliança. Mas, se existe uma nova aliança é porque alguém quebrou a velha aliança. E com certeza essa pessoa não foi Deus. Se não foi Deus, foram nossos primeiros pais. São seres humanos que quebrou a primeira aliança que Deus havia feito. Então, essas pessoas, em especial, elas citam que supostamente versículos provam este argumento. A lógica por detrás desta afirmação, no entanto, não é muito sólida. Ela não é sólida e tampouco ela é o quê? Teológica. Quando nós analisamos à luz da Bíblia, Romanos 3, versículo 20, esse texto revela sobre a relação entre a lei de Deus e o pecado. Romanos 3, versículo 20. Então ele revela sobre a relação entre a lei de Deus e o pecado. E assim diz, ninguém será julgado diante dele por obra da lei. Ninguém será julgado diante de Deus por obra da lei, rezando que pela lei veio o quê? Veio o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, versículo 20. Há centenas de anos atrás, um escritor irlandês, há centenas de anos atrás, Jonathan Swift, ele escreveu. E olha só o que ele escreveu. Mas será que se algum homem dirá que se as palavras beber, trapacear, mentir ou roubar, beber, trapacear, mentir ou roubar fosse expulso da língua portuguesa ou até mesmo dos dicionários, deveríamos acordar no outro dia pela manhã o quê? Temperantes, honestos, justos e amantes da verdade. Essa seria uma consequência razoável. Claro que ela seria. Mas da mesma forma, se a lei de Deus foi abolida, então por que mentir, assassinar e roubar ainda é pecado ou ainda é errado? Da mesma forma, se a lei de Deus foi abolida, quando nós entendemos que se a lei de Deus foi abolida, porque pessoas dizem que a lei de Deus foi abolida, então por que mentir, assassinar e roubar ainda é pecado ou ela ainda é errado? Se a lei de Deus foi mudada, então a definição, veja bem, se a lei de Deus foi mudada, a definição de pecado deve ser também mudada. Se a lei de Deus foi mudada, a definição de pecado também deve ser mudada. Ou veja bem, ou se a lei de Deus foi abolida, então o pecado também deve ser. Se a lei de Deus foi abolida, então o pecado também deve ser. E quem crê nisso, que a lei de Deus foi abolida? Quem diz que a lei de Deus foi abolida porque ele não estuda, ele não lê o Velho Testamento? Quando Jesus diz, examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas vidas eternas, e são elas que dão testemunho de mim. As Escrituras, Jesus está falando do Velho e o Novo Testamento. O próprio Jesus, muitas das vezes, no Novo Testamento, citava o Velho Testamento, para que você saiba, o Novo Testamento, nada mais, nada menos, ele cita como que 550 vezes o Velho Testamento. Se a lei de Deus foi mudada, então a definição de pecado também deve ser mudada. Ou seja, se a lei de Deus foi abolida, então o pecado também deve ser abolido. Já no Novo Testamento, quando nós vamos para o Novo Testamento, aparece tanto a palavra lei como o evangelho. No Novo Testamento aparece a palavra lei e evangelho. A lei, o que ela significa para nós? A lei mostra o que é pecado. O evangelho indica o remédio para esse pecado, que é a morte e a ressurreição em Jesus. Ou seja, a lei te mostra o que é pecado. Por exemplo, você trabalha o dia inteiro em uma oficina, você trabalha com carro, mexendo com gacha, com óleo diesel, enfim. Aí você vai para sua casa à tardezinha, você toma um banho, aí você vai para a igreja. E quando você se olha no espelho, que você vai se olhar no espelho para se pentear, você vê que aqui tem uma mancha preta, uma graxa aqui. Você toma banho, mas você não viu, e aquela graxa está lá. Você olha para o espelho e você está vendo. Aí você coloca o rosto no espelho e o espelho tira essa graxa para você? É claro que não. Ele está te mostrando que você tem uma graxa aqui no rosto. Então você precisa lavar e tirar aquela mancha, para que você fique limpo. Assim é a lei de Deus. A lei de Deus mostra o que é pecado. E o evangelho indica o remédio para que esse pecado, ou seja, que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ali nos mostra. Somente no contexto da lei em sua validade. Somente no contexto da lei em sua validade continuada, o evangelho tem sentido. Vou repetir. Somente no contexto da lei em sua validade continuada, o evangelho tem sentido. Muitas das vezes ouvimos que a cruz anulou a lei. Quem diz isso é porque não entende. Existe a lei
moral, que são os 10 mandamentos, existe a lei moral, a lei cerimonial, existe a lei das ordenanças, existe a lei sobre saúde. Então o que foi cravada na cruz foi a lei cerimonial. Isso é bastante irônico. Isso é bastante irônico, pois a cruz mostra que a lei não pode ser revogada e nem alterada. A cruz mostra que a lei não pode ser nem revogada e nem alterada. Se Deus não revogou a lei e tampouco mudou antes de Cristo morrer na cruz, por que iria fazê-lo depois? Até porque o próprio Jesus, em Mateus 5,17 diz: eu não vim para revogar a lei, vim para cumprir a lei. Mateus 5,17: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Que Deus possa te abençoar, que cada dia